Lucas, capítulo 8, versículo 40 em diante, até o 42. Diz assim: E aconteceu que, quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão, de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à beira da morte. Amém? Glorificado seja Deus. Jesus estava inicialmente numa cidade chamada Gadara, do outro lado do mar, do lago de Genezaré, ou o lago de Tiberíades, que também é o mar da Galileia, é a mesma coisa. E ele estava do outro lado, lá em Gadara, e lá tinha um sujeito endemoniado, e ele era uma pessoa tão terrível que não podia se aproximar alguém dele, que ele rasgava a pessoa, ele agia violentamente contra aquela pessoa que se aproximasse dele. Uma força descomunal que uma pessoa humana normal não conseguiria suportar. Jesus passou por aquele lugar e entrou exatamente na rua onde estava aquela pessoa, possesso de demônio. A pessoa que é possesso de demônio, ele dentro está sofrendo muito. Sabe? Tem gente que tem raiva do endemoniado, né? Ele está sofrendo demais aquela opressão. Jesus se aproximou dele. Todo mundo corria com medo. E Jesus se aproximou dele, não é? Glória a Deus. Muitas vezes você está numa situação que todo mundo foge de você, né? Todo mundo corre, os amigos deixam você para lá. Até os membros da sua igreja somem da sua vida. Mas sabe de uma coisa? Jesus se aproxima de você. Jesus não deixa você sozinho, não deixa você desamparado. E ele se aproximou daquele homem e libertou aquele homem, expulsou aquela legião de demônios daquele homem, e o homem saiu feliz, dando glória a Deus, e saiu anunciando a todo mundo o que Deus tinha feito na vida dele. E Jesus tomou o barco, passou para o outro lado do lago de Genezaré. Do outro lado, irmãos, estavam esperando Jesus lá, uma multidão enorme, monstro, gente demais esperando ali Jesus, cada qual com o seu objetivo, cada qual com o seu. Muita gente procura Jesus por vários objetivos, história. Vem buscar Jesus por vários objetivos, por vários. Todo mundo querendo receber alguma coisa, né? Eu vou buscar lá na igreja, vou buscar Jesus, né? Até naquele nosso culto dominical nós falamos lá. E o que é que você trouxe mesmo para o sacrifício no altar? O que é que você trouxe? E quando Jesus desceu do barco, encontrou muita gente sequiosa, sabe? Esperando dele alguma coisa, alguma bênção, algum milagre na sua vida, ou ouvir uma palavra dele para consolar seu coração. Mas aqui a Bíblia está mostrando que se aproximou dele um varão de nome Jairo. A Bíblia pontuou bem essa pessoa de nome Jairo que se aproximou de Jesus. E Jairo, deixa eu falar para você, ele era o príncipe da sinagoga. Você sabe o que é que fazia o príncipe da sinagoga? O príncipe da sinagoga, ele era encarregado de dirigir as orações dos judeus. Ele é que dirigia as orações. Ele é que era encarregado de ler as escrituras antes das orações. E ele também era encarregado de pregar e ensinar as escrituras e a lei, segundo Halakha, que é a regra divina dos judeus. Ele era uma pessoa importantíssima dentro da hierarquia ali da sinagoga, da
religião judaica. De um lado tinha Jairo, que era um homem importante, acima dele, só que ficava era o sacerdote, que era acima dele na hierarquia, e ele era logo abaixo. Era príncipe da cidade, respeitado por todos da cidade. Do outro lado tinha Jesus. Jesus, para quem não sabe, ele era classificado pela religião como um marginal, como um homem da periferia, um homem que não era nada, um agitador de massas. E a religião era absolutamente contra Jesus, porque Jesus se contrapunha a muitos ensinamentos religiosos. E Jairo, com a importância que ele tinha dentro da sinagoga, se encontrar com Jesus, irmão, era uma afronta aos sacerdotes. Ele certamente deveria ser punido pelo sacerdote, mas tinha uma coisa: Jairo tinha um problema na sua casa, que ele certamente já tentou todos os meios para que resolver aquele problema da sua filha enferma à beira da morte, e ele não conseguiu solução de lugar algum. Mas ele ouviu dizer que Jesus curou um cego de nascença. Certamente ele ouviu dizer que Jesus multiplicou os pães e os peixes. Certamente ele ouviu dizer de coisas tremendas que Jesus fez. E ele disse: a solução tem que ser Jesus. Quando a religião não atende, quando a medicina falha, quando a justiça também ela falha, Jesus aparece, irmão, com uma salvação, porque Jesus tem o quê? A última palavra. Não importa o que o mundo tem te dito, porque a última palavra é do Senhor. Não importa o que tem dito o inimigo, né? A última palavra é de Jesus. Ah, mas o juiz já fechou, já estava transitado e julgado. Jesus tem que ter a última palavra. Não tem mais jeito. A tua filha não tem jeito, o médico já disse: não tem condição, não tem mais. Jesus é a solução. E ele deixou a religião de lado, deixou a sua história de lado, deixou o seu título de lado, o seu grau de príncipe na sinagoga de lado. Ele disse: eu vou atrás de Jesus, porque eu quero a solução para a minha vida, porque a religião não traz solução para nada. E Jairo disse: eu vou atrás de Jesus, que é onde está a minha resposta. É por isso que nós estamos aqui, porque nós sabemos que em Jesus tem resposta. Aleluia. E Jairo foi atrás de Jesus, irmão. E Jairo fez pior, irmão. Jairo fez pior. Até porque Jairo, você vê que não desistiu da filha dele. Você vê? Não desistiu. Todo mundo diz: não tem mais jeito, não. Ele não desistiu. E a gente não pode desistir dos nossos filhos. A gente não pode desistir do seu marido, da sua esposa. Não desista da sua casa. Jairo se aproximou de Jesus e fez o impensável. Não só o fato dele procurar Jesus já era uma afronta ao sacerdote, já era uma coisa tremenda que ele tinha feito contra a religião judaica. Jairo se prostrou diante de Jesus. Se prostrou, botou o rosto nos pés de Jesus. Se prostrar isso aí, irmão. Ele disse: acabou, eu não tenho nada, eu não tenho condição, eu não tenho força, eu não estou prostrado aqui. Se prostrou nos pés de Jesus, o que era pior ainda. Aí é que a afronta era grande mesmo para a religião. E todo mundo ficou admirado. Meu Deus! Esse homem é príncipe da cidade, se prostrou aos pés de Jesus, porque ele decidiu buscar o Senhor. E buscar o Senhor é uma coisa importante.
Lá em Isaías 55:6, buscai o Senhor enquanto se pode, e se invocai enquanto está perto. Jeremias 29:13 diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. E já ele estava ali de todo o coração, irmão, entregou tudo ali diante de Jesus, sabe? E ele contou a Jesus a sua incapacidade, o seu problema. Achou Jesus e já foi dizendo: Senhor, eu estou com um problema muito sério na minha casa. A minha filha única, a única filha que eu tenho, ela está com uma enfermidade incurável e está à beira da morte. Só que ele fez um convite para Jesus. Ele disse: Senhor, entra na minha casa e faz uma transformação tremenda na minha casa. Na leitura do preâmbulo deste culto, você viu que aquele homem disse: Senhor, o meu criado está em casa. Aquele centurião, né? Está em casa, à beira da morte. E Jesus disse assim para ele: pois vamos lá que eu vou curar ele. Vamos lá, eu irei e vou curar ele. Não, tu não precisa ir. Olha, eu tenho um soldado a meu serviço, que eu digo: esse vai e ele vai, aquele vem e ele vem mesmo. Faz para o meu criado, vai lá, faz aquilo e ele faz mesmo. Mas eu não sou digno de tu entres na minha casa. Diz só uma palavra, o meu criado ficar curado. Olha, a diferença é que ele queria só um milagre. Ele queria só um milagre. Mas Jesus não entrou na casa dele. Na minha casa. Na minha casa não, já não vem não, está bagunçado demais. Jairo disse: Senhor, entra na minha casa. Jairo sabia que Jesus com uma palavra poderia curar a filha dele. Mas ele disse: Senhor, entra na minha casa. Olha a diferença, Senhor. Alguém quer só a cura, quer só o milagre, quer só a resposta de Jesus. Mas quando Jesus disse: eu vou entrar na sua casa, na minha casa não. Você já viu pessoas que às vezes você vai fazer um culto? Posso fazer um culto na frente da sua casa? Pode, com certeza, pode entrar aqui, irmão. Liga aqui a energia, aqui no meio aqui, pode usar energia, não tem problema não. Você faz o culto, aleluia, aí quando termina, você quer assinar para Jesus? Eu disse: não, aí já é demais, já dei minha energia, já dei meu braço aqui, mas se ligar para Jesus não, aí é pouco demais. Quando Noé estava construindo a arca, pode ter certeza que os vizinhos dele ajudaram ele também. Noé é gente boa, eu vou ajudar. Ele está com um projeto assim meio maluco, mas eu vou ajudar ele assim mesmo, né? 120 anos para construir a arca, e ele lá, o pessoal ajudou ele e tal, arrumou todinha, betumbou por fora, tal, ficou beleza. Mas na hora de entrar, disse: não, entrar já é demais. Aí ele ajudar a fazer a arca e tudo, beleza. Agora, entrar com você aí já é demais. Há pessoas que só querem, irmão, o milagre de Jesus, mas não quer que ele entre na sua vida e transforme o seu coração, o seu modo de viver. E Jesus aceitou o convite. Coisa interessante, Jesus: Senhor, entra na minha casa. Jesus aceitou o convite e diga: eu vou contigo lá, vamos lá. E lá tem Jairo, irmão, andou com Jesus ali, todo contente. Eita, ele vai para minha casa. Ele vai para minha casa, todo alegre, caminhando pela rua. E no meio do caminho, achou-se uma mulher lá, que era doente há 12 anos, de um fluxo de sangue. Você sabe a história? E bem ali, ela disse: se eu tocar nas vestes dele, ele vai ficar curado. Tocou nas vestes de Jesus, ficou curada. Mas o importante não é só a cura dela, é que você dizer o seguinte: quando você leva Jesus para a sua casa, você abençoa todo mundo que está no caminho. Levando Jesus para a tua casa, você vai abençoar o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, o da frente, o de trás. Você vai abençoar todo mundo. Jesus está na tua casa, tu está
está abençoando os teus colegas de trabalho, os colegas da faculdade. Todo mundo é abençoado através de Jesus na sua vida. Onde você passa, você vai ver Jesus. Rapaz, eu estive, mas o Rodrigo fez uma viagem com ele, mas foi uma viagem. Aquele não tem uma coisa muito boa. Sabe de Jesus na sua vida? Que coisa que preencheu a minha vida? Andar mais daquele homem. Não é assim, não? Glória a Deus. Tem, sabe, o médico, os enfermeiros que atendem levar os Unira, lá dizem, rapaz, aquela mulher, ela transmite para mim uma coisa diferente. É porque tem Jesus na vida, Jesus na sua casa. E foi buscando, eu vou encurtar a história para não ir muito longe, porque a mensagem aqui é comprida. Ele foi um canal de bênção para todo mundo que andou com ele. A Bíblia falou da mulher do fluxo de sangue, mas muitas pessoas foram abençoadas no caminho até a casa de Jairo. Mas tem um detalhe, irmão. Jairo sofreu um impacto na fé muito grande. Sabe o que é o impacto? Aquele impacto da sua fé, assim. Como é que pode? Estava tudo certo para ser resolvido, de repente apareceu uma coisa pior ainda. Rapaz, quando eu achei que a coisa ia melhorar, estava um oficial de justiça lá na minha porta. Disse, fez tudo, acabou tudo. Estava tudo certo, o médico falou que, mas quando ele fez o exame, apareceu outra doença. Eu ia já fazer a cirurgia, mas na hora que ele fez o exame lá, ele disse, não posso fazer, não. Tem outra doença pior ainda. Mas, moço, já estava querendo. Quer dizer, às vezes a sua fé se abala. Você diz, já estava crente que ia ser curado, aconteceu isso. Já ouvi isso com você alguma vez? Você estava sabendo que ia resolver aquela questão, mas aí aconteceu algo que mexeu na sua fé. Jairo foi levando Jesus para casa, já estava feliz. Eita, minha filha será curada. Já estou vendo ela brincando no meio da rua aqui. Aleluia. Quando ele foi se aproximando de casa, veio ao encontro dele outro príncipe da sinagoga. Outro príncipe. E falou para ele, Jairo, deixa eu te falar uma coisa. Não incomodes mais o mestre. A tua filha já morreu. Uma pancada. Eu disse, rapaz, eu estou com uma fé. Aquela gente morreu, acabou. Manda Jesus voltar. Não tem mais o que fazer. Acabou. Não tem mais jeito. E aí diz que Jairo profundamente se sentiu impactado. E ali parou. Não sabia nem mais o que fazer, nem o que dizer. Certamente o sangue dele fugiu do corpo. Ele ficou lá todo aquela situação. Você não sabe se fala, se cai, se rola no chão, se canta, se chora. Há ocasião desse tipo. Mas aí aconteceu uma coisa importante. Jesus bateu no ombro de Jesus, ouviu a conversa. Jesus bateu no ombro dele e falou assim, não temas, a tua filha vive. Eita, glória. Não temas. Jesus bate no teu ombro, sussurra no teu ouvido. Quando todo mundo diz, a circunstância também diz que não dá certo, que a coisa não vai funcionar, Jesus vai dizer, não temas. Não temas. E quando se aproximou, já tinha gente chorando na casa dele. As carpineiras, que eram aquelas mulheres que não pagam para chorar, estavam lá, aquele choro tremendo. E Jesus falou, disse, não, ela só está dormindo. Quando ele falou isso, o pessoal meio na cabeça e disse, deve ser um atestado de um negócio desse. O médico já deu até um atestado de óbito, já fez o IMR, já fez até o laudo direitinho aqui. Não, isso aí não tem jeito não. Todos os testes de vitalização já, coração parou, não respira mais, não. Meneava a cabeça assim, dizia, rapaz, esse cara já chega com essa coisa mesmo. Jesus entrou na casa de Jairo. Quando Jesus entra na casa da gente, coisas tremendas acontecem.
Coisas que o homem não consegue entender, acontece quando Jesus entra na nossa casa. E quando Jesus entra na casa, sabe o que ele mandou Lázaro fazer? Bota todos os incrédulos para fora. Todo mundo, não quer ninguém vir. Todo mundo que chega para você, com conversa desanimadora, que diz que Deus não está mais contigo, que diz que não tem mais solução na tua vida, que quer abalar a tua fé, bota para fora da tua casa, para fora da tua vida. Sai daqui, não quero me ouvir. A gente não quer ouvir a voz do mundo, a voz do povo todo. A gente não quer ouvir a voz da multidão, a gente quer ouvir a voz de Jesus. E Jairo já tinha ouvido a voz de Jesus. Não tema. Ele botou todo mundo para fora. Sai. Só ficou em casa Jesus, alguns discípulos, Jairo, a esposa e a filha. Fechou a porta. Aleluia. E Jesus chegou para aquela menina, tocou naquela garota, pegou na mãozinha dela e disse: Tabita, come. Ou seja, garota, levanta. Irmão, com a sua palavra, ele só precisava da palavra. Lembrou lá, diz só a palavra que meu criado sarará, né? Mas não deixou ele na casa dele. E Jairo, com ele na sua casa também, fez só a palavra de Jesus: levanta. E ela levantou. Ela levantou, irmão. Então Jesus fez uma transformação tremenda naquela casa. Eu tenho certeza que daquele dia em diante, Jairo nem pisou mais na sinagoga. Não mais nem mais. Acabou. A família dele tem negócio do príncipe, que príncipe, não, eu vou tirar a minha história de jogar fora aqui, tirar essa veste aqui do príncipe aqui. Eu sou príncipe de nada, rapaz. Esse aqui é que é o verdadeiro príncipe, que é o verdadeiro Senhor, é que é o rei dos reis, é Senhor dos senhores, é Ele que deu a vida da minha filha, é Ele que mudou a minha família, é Ele que mudou a minha vida, que mudou a sociedade, que mudou meus vizinhos, é Ele que está fazendo uma obra tremenda. Chame Jesus para a sua casa. Chame Jesus sempre para a sua casa. Nada de negócio de só a palavra. Não precisa estar em casa não. Olha. Senhor, entra na minha casa. Entra na minha. Fale assim para Ele, que Ele vai fazer coisas tremendas na sua vida e na vida de sua família. Como é que diz lá? Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, cante. Entra na minha casa. Entra. Jesus já fez milagre na tua casa, amém? E Ele quer operar mais milagres hoje. Coloque isto na mão do Senhor e Ele vai operar.